Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos criar um sistema de autenticação com e-mail e senha usando Firebase e React. Sem muita demora, o que você precisa fazer aqui de cara é criar um novo projeto lá no seu Firebase. E nós vamos criar um aqui agora, eu vou chamar de Auth02. Clicar em continuar. Não quero compartilhar nada disso com o Google. Criar projeto. E aí a gente espera alguns minutos. Pronto, nosso projeto aqui já está pronto. Clicamos em continuar, estamos aqui nesta tela. O que você faz agora é clicar em criação, autenticação, authentication se tiver em inglês para você, e vamos começar. Tudo bem, aqui nessa tela nós vamos selecionar e-mail e senha e veja que você pode criar autenticação com outras coisas aqui, com provedores como Google, Facebook, com o próprio GitHub. Mas hoje nós vamos com e-mail e senha. Vamos ativar aqui e-mail e senha, mantém isso daqui ativo. E essa parte aqui você mantém inativo, ok? Vamos salvar. E pronto, já está tudo certo. Agora nós vamos voltar lá no VS Code e nós vemos que nós temos aqui nada. Temos uma pasta em branco, não temos nenhum projeto do React criado. Então o que nós vamos fazer agora é adicionar React para o nosso projeto. E para fazer isso você vai abrir o terminal integrado do VS Code e vai digitar aí yarn create React app. Coloca ponto para ele saber que vai criar dentro desta folder aqui. E nós vamos usar template TypeScript para ele já criar o nosso React usando TypeScript. E dá Enter. Beleza, pessoal. O nosso projeto em React já está criado. Ele já veio em TypeScript. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser eliminar tudo que nós não vamos utilizar. Então, vou tirar tudo que é CSS, tudo que é de teste. Eu vou tirar também essa logo daqui. Nós temos o Report Web Vitals, vamos retirar o setup. Vamos retirar esse arquivo também, mas o que? Aqui na Public você vai retirar tudo menos o seu index.html, ok? E aí lá na index você vai retirar o que você já deletou, para não ter nenhum erro. Depois nós vamos na app e vamos fazer a mesma coisa. Vamos retirar aqui tudo que nós já deletamos ali fora para não ter nenhum erro. E aqui já está tudo certo. Chegou a hora de nós rodarmos o nosso projeto e é só você ir lá no seu terminal e digitar yarn start. E estamos aqui. Tudo certo. Deixa eu dar um zoom. E aí, pessoal, é o seguinte. Para o seu sistema de autenticação funcionar aqui, você vai precisar claramente da tela de login, ok? O sign in. E nós também vamos adicionar aqui a tela de register, o sign up, para você poder criar a sua conta, adicionar novas contas. E para isso eu vou matar aqui o React, para ele parar de rodar. E eu vou adicionar aqui com yarn add React Hook Form. React Hook Form é uma library que vai facilitar a utilização de inputs controlados dentro do nosso formulário. Então isso aqui tudo é para facilitar o que nós vamos fazer. E para utilizar o React Hook Form é muito simples. E eu já vou mostrar para você logo agora. Mas para iniciar, o que eu vou fazer é criar aqui dentro da source um arquivo chamado login.tsx. Então o que nós vamos fazer, pessoal, é primeiro importar o React e exportar o nosso componente de login aqui. Esse componente ele vai ser tipo functional component. E eu vou importar esse tipo daqui do React também. E eu já vou retornar. E esse formulário vai ter somente um input para o nosso e-mail
e um input para nossa senha. Então, o input para o e-mail precisa ser type email e o input para nossa senha precisa ser type password. Se nós salvarmos isso daqui agora, nós vemos que não temos nada lá. Por quê? Porque nós não estamos rodando o nosso projeto. E porque esse component ele ainda não foi importado aqui no nosso app. Então o que nós vamos fazer? Vamos lá, olha, temos lá o tudo certo. Nós vamos importar o nosso component de login aqui. E vamos mostrar ele no lugar desse tudo certo. Dessa maneira, ok? E aí nós já vemos aqui o nosso formulário. Mas como que eu sei o que é o que? E tá faltando um botão aqui também. O que nós vamos fazer? É muito simples, nós vamos adicionar um placeholder aqui para ser o nosso e-mail. Assim nós vamos já saber que ele é o e-mail. E aqui nós vamos adicionar outro placeholder para password, ok? E adicionar também um botão que vai ser type submit. E dentro dele vamos ter a palavra login. Muito simples. Agora nós estamos identificáveis aqui. Vamos adicionar também um título aqui no topo para nós sabermos que este é o formulário de login. Porque nós vamos ter dois formulários. Vamos ter um para registrar e o outro para logar. E para isso eu vou criar um fragmento aqui em cima. Eu vou adicionar um H2 com o título de login. Logo abaixo eu vou recortar aqui o código que nós já temos e pronto. Nós temos aqui a nossa tela de login, ok? E existe duas maneiras de você fazer aqui, de você capturar o e-mail, a senha, quando eles são enviados, quando nós clicamos aqui no nosso botão com o tipo de submit. A primeira maneira é de forma não controlada, ok? Uncontrolled. E a segunda maneira é de forma controlada. Você lembra que lá no início nós instalamos o React Hook Form? Agora nós vamos utilizar ele aqui. E para utilizar o React Hook Form, nós precisamos importar do React Hook Form algumas coisas, ok? E o que nós vamos importar vai ser o useForm, tudo bem? E agora dentro do nosso component nós vamos criar uma constante, na verdade nós vamos desconstruir uma constante que vem do useForm. E nós vamos tirar desta constante duas coisas. O primeiro é o register, o segundo é o handle submit, ok? E já que nós estamos utilizando o TypeScript, nós vamos criar aqui uma interface para o nosso formulário, que vai ser o login form, ok? E ele vai aceitar duas coisas, obviamente, que é primeiro o email, que vai ser tipo string, e depois o password, que também é tipo string. E aí eu já posso adicionar o meu tipo, a minha interface aqui para o useForm. Eu vou também adicionar um objeto inicial para dentro aqui da useForm hook. Primeira coisa que eu vou adicionar neste objeto vai ser mode all. E também default values, que vai ser um objeto com email sendo uma string vazia e password sendo uma string vazia. E agora, pessoal, nós vamos fazer o registro dos nossos inputs. E para fazer isso, simplesmente você vai desconstruir aqui o método register, passando para ele, tá vendo? Olha o TypeScript aqui funcionando para nós. String email. E no password você vai fazer a mesma coisa. Register e aqui dentro password. Ok, mas este formulário precisa ainda ser submetido. Então o que nós vamos fazer é criar aqui uma função para lidar com a submissão do que vai sair deste formulário. Então vamos criar aqui o handle login form submit, ok? E ele vai ser igual handle
submit, que é este método que nós extraímos aqui do useForm. E o handle submit, ele vai receber aqui form values, ok? E estes form values são exatamente o que nós temos aqui no login form. E já que nós não integramos ainda o Firebase aqui, o que nós vamos fazer por enquanto é somente um console log com os form values. E agora nós vamos adicionar essa função que nós acabamos de criar para onSubmit handle login form submit. E se nós formos testar isso daqui agora, essa submissão, nós podemos ir lá para o nosso projeto, rodando no browser, inspecionar, abrir aqui o console, e aqui eu vou escrever email@email.com e aqui pass. Se eu clicar em login, nós vemos que aqui toda a nossa informação sendo submetida pelo nosso formulário está sendo impressa aqui no nosso console, ok? Agora o próximo passo então será adicionar o Firebase. E para adicionar o Firebase é um processo um tanto simples. Você precisa retornar na sua tela do Firebase, onde você criou o seu app para autenticação. Você vai clicar aqui em configurações do projeto. E como nós estamos criando um projeto em React, que é para web, nós vamos clicar neste terceiro ícone aqui. Depois disso você vai registrar o seu app. Vai esperar aqui um pouquinho e pronto. Nós já temos aqui todas as chaves que nós vamos precisar para o nosso sistema de autenticação. O próximo passo é então adicionar o Firebase para o nosso projeto. Eu vou matar o React aqui novamente e eu vou escrever yarn add Firebase. E para adicionar o Firebase no nosso projeto, eu preciso adicionar dois arquivos aqui na minha source. O primeiro deles vai ser firebase.ts e o segundo vai ser aqui na root. Agora eu vou adicionar um arquivo chamado .env, ok? Porque as nossas variáveis de ambiente não podem ficar à mostra, elas não podem ficar de maneira pública no nosso projeto. Então eu vou precisar adicionar aqui algumas variáveis. Então o que você faz é retornar para o seu Firebase e você vai copiar tudo que tiver dentro dessa constante Firebase config. Você vai colar isso tudo aqui no seu arquivo .env e você vai utilizar o prefixo React App na frente de tudo que você tem aqui. Fazendo isso, essas variáveis vão ficar disponíveis no nível do React. Depois disso, no nosso arquivo do Firebase que nós acabamos de criar, nós vamos importar o initialize app, ok? E ele vem do Firebase app. Depois de importá-lo, nós vamos adicionar aqui uma constante chamada Firebase config, que vai ser igual a um objeto, e essa vai receber API key, auth domain, project ID, storage bucket, messaging sender ID e app ID, ok? Todas essas informações nós vamos capturar, então nós vamos destruturar toda essa informação das nossas variáveis de ambiente. Para fazer isso, nós vamos criar uma constante que destrutura process_env e ela captura algumas coisas. Nós temos o React App, API Key, temos da mesma forma o React App, auth domain, e depois de você destruturar todas essas variáveis do seu process_env,
você vai agora usar um alias, um apelido para elas, que vai ser exatamente o nome que nós temos aqui embaixo, só para evitar reescrever tudo isso daqui. Então você vai colocar 2 pontos na frente da sua variável e chamá-la de API Key. E fazer isso em todas elas. E depois disso nós já podemos agora exportar uma constante que vai ser o nosso Firebase App, que vai utilizar o initialize app com a nossa configuração Firebase config. Agora que nosso Firebase app está exportado, nós vamos importar aqui também o getAuth do Firebase Auth. E nós vamos também, de igual forma, exportar a constante Firebase Auth, que vai ser o getAuth com o nosso Firebase App. E agora lá no nosso Login Component, nós vamos importar duas coisas. A primeira delas vai ser o nosso Firebase Auth, ok? Que nós acabamos de exportar. E nós vamos também importar o Sign In with Email and Password, que vem do Firebase Auth. E a nossa próxima tarefa então vai ser retirar daqui esse console log, fazer com que essa função seja assíncrona e iniciar um try e catch aqui para nós lidarmos com qualquer erro que possa acontecer no caminho ou na nossa requisição. Aqui dentro do try eu vou criar uma constante chamada response e essa constante ela vai esperar então o sign in with email and pass, ok? E ele vai receber o Firebase Auth e também o nosso e-mail e password que estão vindo aqui do form values. Então só para ficar mais organizado, deixa eu desestruturar isso aqui para email and password e agora eu só vou incluí-los aqui, passando eles na nossa função. Só para ficar mais legível, eu vou trocar o response por user credentials, para fazer mais sentido, para o nosso código ficar mais legível. E eu vou também, eu quero ver o que vem disso daqui, então eu vou dar um console log no user credentials. E se caso acontecer um erro, eu também quero dar um console log no meu erro. Pronto, então agora nós já podemos testar se a nossa requisição pelas credenciais já está funcionando. Vamos para o nosso app, eu vou atualizar e eu vou abrir aqui o console mais uma vez para nós vermos os resultados. E escrever aqui qualquer e-mail e qualquer senha. Vamos analisar o resultado no console. Quando eu clico em login, nós temos aqui que as credenciais são inválidas porque nós não criamos ainda esse username e password lá no nosso Firebase. Nós podemos agora ir ao Firebase e adicionar ali esse usuário com o e-mail e senha, ou nós podemos criar o nosso formulário para criar o usuário já da nossa aplicação. E nós vamos fazer a segunda coisa. Então nós vamos retornar ao VS Code e vamos copiar todo o conteúdo do nosso arquivo de login, somente para economizar trabalho, criar um novo arquivo chamado register.tsx e colar todo o conteúdo aqui no register. Claro que nós vamos precisar agora mudar tudo que nós temos lá para register, ok? Então vamos mudar aqui o nome do nosso component, vamos mudar aqui o nome da nossa interface, agora interface form, que vai receber a mesma coisa, email and password, ambos serão strings. Vamos mudar aqui a interface, aqui também, e é basicamente isso. Vamos mudar agora o título de login para register e o botão aqui embaixo. Agora nós vamos importar a nossa tela de register lá no app.
vamos colocar logo aqui embaixo do login. Vamos ver como é que ficou. Perfeito. Claro que uma coisa que nós esquecemos de mudar aqui até o momento é a nossa função que lida com a submissão do formulário. Ela ainda está tentando logar e nós queremos criar uma nova conta. Então vamos lá na nossa função, vamos mudar o nome dela aqui também para Register Form, handle Register Form. E ao invés de nós utilizarmos aqui o Sign in with email and password, nós vamos lá em cima e vamos importar o Create User with email and password, ok? E o método de uso dele é exatamente o mesmo. Nós vamos passar o auth, o email e o password que nós queremos criar. E nós precisamos também trocar a função pela handle correta aqui no onSubmit. E pronto. E para testar se isso está funcionando, nós podemos ir para o nosso app, colocar aqui qualquer e-mail e alguma senha. Quando clicamos em Register, vamos ter aqui agora o User Credentials, com toda a informação que vem do Firebase. Com essa informação, nós podemos somente agora guardá-la no nosso session para saber que o usuário está logado. E agora, se nós formos lá no Firebase, nós já vamos conseguir ver que o nosso usuário já existe. Mas como que a nossa aplicação sabe que o usuário existe? E para demonstrar isso, nós vamos retornar ao app e nós vamos importar aqui duas coisas. A primeira delas é o on-off state change, que vem do Firebase auth. E a segunda delas é o que nós criamos, é o nosso Firebase auth. Vamos importar aqui também do React o use state e o use effect. E como eu disse, o que nós vamos fazer aqui é demonstrar de maneira simples se o nosso usuário está logado ou não. Então, dentro do meu component app, eu vou criar um isLogged, que vai ser um use state, e como padrão, ele vai ser falso. E eu quero demonstrar ele aqui embaixo, não, na verdade, aqui em cima, isLogged, com uma mensagem is my user logged. E para esse isLogged aparecer printado lá no React, o que nós vamos fazer é converter ele para tipo string. E nós fazemos isso porque isLogged é um boolean, então ele não vai aparecer lá no React. Quando nós salvamos, nós já vemos que está aqui. Is my user logged? False. Mas não tem nada que define se ele está logado ou não. Para isso nós vamos utilizar o on-off state change. E para usá-lo também de maneira simples, nós vamos iniciar um use effect. Dentro do nosso user effect nós vamos ter aqui o on-auth state change, que vai receber o Firebase auth e vai soltar para nós aqui o user. E aqui nós podemos ter algo como se user, se houver algo no usuário, na resposta do usuário, nós vamos dar um set isLogged true e retornamos, ok? E caso não, vamos dar um set isLogged false. E quando nós vamos checar o nosso código agora, vamos ver que is my user logged true, está logado, porque nós fizemos o registro e ele já entendeu que nós queremos logar com aquele usuário. Então nós estamos logados. Então o nosso próximo passo agora para testar o formulário acima de login é deslogar o usuário. E para isso nós vamos criar um botão aqui também, muito simples, só para nós termos no nosso código aqui um botão, ok, com texto logout, que vai ter um onClick, com a função handle logout, ok? Nós vamos agora definir essa função aqui em cima, handle logout. Tendo essa função definida, nós agora vamos importar do mesmo local do Firebase auth o sign out.
E essa função precisa ser assíncrona. E para lidar com os erros, novamente vamos adicionar um try e um catch. E o que essa função vai tentar fazer a princípio é esperar await sign out. E passando aqui o nosso Firebase auth. Caso um erro ocorra, vamos dar um console log no erro. Agora vamos ver se ela funciona. Temos aqui o nosso código, is my user log true. Temos aqui o botão, clicando nele, pronto. Nosso usuário não está mais logado, ok? Vamos só dar um espaço aqui entre eles para nós mantermos a clareza do que estamos fazendo aqui. Não é o código mais bonito do mundo, mas ele é somente para demonstrar como funciona. E agora nós já estamos prontos para testar o nosso formulário de login. Vamos voltar ao React. E o nosso e-mail era email@gmail.com e a nossa senha era alguma senha, bem criativo. E quando nós tentamos logar, nós temos aqui is my user logged? True. Estamos logados. E o interessante é que esse usuário é persistente aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu atualizar a página várias vezes, eu não perco o fato de que o meu usuário está logado. Ele se mantém. E se nós tentarmos aqui agora o logout, pronto, já não está logado mais. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Eu peço que se você aprendeu alguma coisa, se você entendeu como que você registra novas contas e faz o login utilizando Firebase de maneira simplificada no React, que você se inscreva no nosso canal e que você nos siga no Instagram para novas dicas. E deixe aqui nos comentários o que você gostaria de aprender no próximo vídeo.